Mas tem um ponto aqui, e esse é o motivo que eu coloquei esse nome na pregação. Porque Jesus suportou a vergonha, Jesus suportou a cruz, suportou tudo que precisou suportar, mas o autor de Hebreus diz que foi em troca do que, meus irmãos? Da alegria que lhe estava proposta. Preste atenção, havia um ganho, havia um sentido de propósito, havia uma recompensa. Quando pessoas são batizadas, quando a igreja começa a encher, quando famílias são salvas, crianças são alcançadas, jovens são libertos, casamentos são restaurados, Jesus olha, porque Ele anda por entre a igreja, e Ele diz, valeu a pena. Foi em troca dessa alegria que eu tenho hoje, que eu suportei o que eu suportei. Em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele passou pelo sofrimento que Ele passou. Então, se nós não temos compreensão de propósito, se nós não entendemos que na verdade há um ganho, há uma recompensa, viver a vida cristã é melhor do que a vida sem Jesus. Se eu não entendo isso, eu não entro no caminho da fé, eu não entro nessa jornada, ou se eu entro, eu paro. Logo eu vou parar, diante das aflições, diante das decepções, diante das frustrações, eu vou parar. Se nós não enxergarmos isso, que a vida cristã é muito melhor do que a vida natural, nós vamos parar no meio do caminho. Quantos estão me entendendo? Você que foi batizado, ouça isso, guarde isso no seu coração. Você precisa ter compreensão clara, revelação que explode no seu coração, de que a vida cristã é a melhor vida para ser vivida. É a melhor vida para ser vivida. Quem não compreende isso não entra para a fé, não entra para a vida cristã. Mas alguns, por algum momento, acharam que valeria a pena, que seria bom, que seria a melhor vida. E eles começaram, mas não perseveraram. Diante das frustrações, diante das aflições, diante das dificuldades, eles sucumbiram, perderam a fé, não permaneceram. Agora, é interessante, irmãos, porque a vida que aquelas pessoas tinham antes de sair do Egito, era uma vida, a Bíblia fala, de escravidão. Era assim ou não era? A Bíblia fala que os filhos de Israel, o povo hebreu, antes de Deus levantar Moisés, eles eram escravos. Então preste atenção, queria que você voltasse comigo aqui, vamos imaginar a cena. Quando Deus chama Moisés, a Bíblia fala que Moisés então, ele já tinha saído, ele não estava mais vivendo no Egito, ele estava vivendo no deserto, e Deus chama Moisés. Quando Deus chama Moisés, ele fala, eu vou te usar, eu estou aqui só parafraseando, né? Eu vou te usar para libertar o meu povo. Então eu quero que você volte lá para o Egito, fale com o faraó, fala, olha, eu ordeno no nome do Senhor dos exércitos ali, do eu sou, deixa meu povo embora. Eles vão servir a mim, eles não vão viver mais escravos aqui no Egito. Então foi isso que Deus fez com Moisés, certo? Moisés obviamente perguntou, tá bom, mas o faraó não vai deixar. E como que as pessoas vão acreditar que o Senhor falou comigo? E aí Deus dá sinais para Moisés, sinais. E ele então, com o poder de Deus, manifesta sinais no Egito. Manifesta primeiro sinais para os filhos de Israel. Ele chega e transforma a água em sangue, ele pega um cajado que se transforma numa cobra, ele põe a mão no peito e a mão se torna leprosa, depois ele põe de novo e a mão volta ao normal. E as pessoas, uau, Deus é com você, Deus é com você. Eles acreditam em Moisés. E agora, qual que é o discurso de Moisés? O discurso de Moisés é a mensagem da boa notícia. Vocês estão acreditando que Deus falou comigo? Acreditamos. Vocês estão vendo o poder de Deus através de mim? Estamos vendo, Moisés. Eu estou aqui para dizer, vocês vão ser libertos. Todos nós vamos sair dessa escravidão e vamos para uma terra que mana leite e mel. Vamos para Canaã, vamos viver debaixo do orvalho da graça de Deus. É lá que é a nossa vida. Eles abraçaram, sim ou não? Claro! Eles abraçaram. Todos eles abraçaram. Eles falaram, aleluia, vamos junto, vamos. Aí os irmãos conhecem a história, Faraó não deixa de primeira. Vem o juízo de Deus sobre o Egito, através das pragas,
Mas preste atenção, por que aquele povo não hesitou em estar com Moisés? Porque a vida era tão dura que eles tinham. A vida no Egito era tão dura, era uma vida de escravidão, era uma vida ruim. A Bíblia conta que chegou um momento que eles não queriam mais ter filhos, para que os filhos não viessem sofrer aquilo que eles estavam sofrendo. A vida no Egito era essa. E Moisés chega com a boa notícia: Deus me chamou para nós sairmos daqui. Deus vai nos tirar dessa escravidão. Então preste atenção, irmãos. A vida sem Jesus é uma vida debaixo de escravidão. Não fique olhando para a vida sem Jesus imaginando que é uma boa vida. É uma vida debaixo de escravidão. Aquelas pessoas estavam debaixo de escravidão. Quando nós todos estávamos vivendo no Egito, estávamos vivendo nesse mundo, nós estávamos debaixo da opressão de Faraó. Faraó é o diabo. Faraó é o símbolo do inimigo. E aí foi anunciado o evangelho para nós. Se eu perguntar aqui para levantar a mão, quantos se identificam com essa história? A maioria vai levantar a mão. Você estava vivendo uma vida, alguns com mais sofrimentos do que outros, mas você estava vivendo uma vida que você concluía que estava sem sentido. Alguma coisa não está certa nisso. Outros estavam sofrendo muito, mas quando o evangelho chegou até você, você abraçou como a palavra de esperança. Há uma vida melhor para ser vivida. Há uma vida mais com significado. Há uma vida diferente. Então, o que aconteceu com aquele povo? A esperança voltou. A esperança voltou para eles. Agora eu tenho disposição em caminhar. Agora eu vou continuar. Então, assim foi conosco. Assim foi com você. Talvez você está me ouvindo, você batizou há 10 anos atrás. E você, quando você olha para 10 anos atrás, você se lembra como você estava, quem você era, qual era a vida que você tinha, e o evangelho bateu na sua porta. E você renasceu, e você abraçou aquilo ali com esperança e falou: Deus tem algo melhor para mim. Foi isso que aconteceu quando Moisés anunciou a libertação. É isso que acontece quando nós anunciamos o evangelho. Mas quando nós anunciamos Canaã. Moisés não anunciou o deserto, anunciou? Moisés anunciou o quê? Canaã. Moisés não falou assim, ó, Deus vai nos tirar do Egito e nós vamos peregrinar lá igual uns camelos no deserto, suando, vai ser difícil, mas vai ser bom, irmãos. Foi assim? Não. Deus vai nos tirar daqui, Ele vai nos levar para a terra que mana leite e mel. Ah, pastor, falsa propaganda enganosa. Moisés fez propaganda enganosa. Moisés falou que Deus ia levar o povo para Canaã, e o povo morreu no deserto. Era propaganda enganosa ou aquelas pessoas deram resposta errada? Essa pergunta com relação a eles é o mesmo que se aplica com relação a nós. Quando te apresentaram o evangelho, falaram de uma vida boa, de uma vida abundante, de uma vida no lugar onde... Está acontecendo aí? Ah, é uma criança? Ah, bem. Olha para cá. Quando te apresentaram o evangelho, te falaram da vida em Cristo, que é uma vida que mana leite e mel, amém, irmãos? É uma vida abundante, é uma vida abençoada. Será que fizeram propaganda enganosa para você? Será que mentiram para você falando que a sua vida seria abundante debaixo da graça e do favor de Deus? Eu te digo, não mentiram, não fizeram propaganda enganosa. Qual que é o problema? No meio do caminho, no meio da caminhada, circunstâncias difíceis vieram, aflições vieram, decepções vieram, dificuldades vieram, e você achou que aquilo ali era o fim. E aí muitos param ali, muitos morrem ali, eles sucumbem na fé exatamente ali. A propaganda não foi enganosa, a mensagem não foi errada, a mensagem foi certa. Há uma alegria proposta. Fala pessoal, que bom que você chegou até o final desse vídeo. Meu nome é Guilherme, eu sou pastor na Igreja Videira aqui em Caxias do Sul. E se você foi abençoado com esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Também não esquece de deixar o seu like, enviar para algum amigo.
você ainda não é inscrito, se inscreva agora, ative o sininho e você vai ficar por dentro assim que nós postarmos novos vídeos. Eu vou deixar aqui também o meu perfil no Instagram pessoal e também da Igreja Videira em Caxias do Sul. Eu creio que através da mensagem do Evangelho a sua vida será transformada. Até a próxima!